Olá, meu querido professor do quinto ano. Eu sou o professor Bruno Taiguara. Bem-vindos ao nosso programa Educa Mais, que traz orientações formativo-pedagógicas. Então, vamos lá. E a nossa aula de hoje começa com a sequência número 15. Essa sequência traz problemas e cálculos envolvendo o nosso sistema de medidas, tudo bem? Então, de olho na tela. Muito bem, querido professor, a nossa sequência de número 15 traz dois descritores, o D6 e o D7. O D6 estabelece estimar medidas de grandeza utilizando unidades convencionais ou não, e cuidado com esse não, tá? E o D7 traz o campo do resolver problemas, cuidado. O campo do resolver problemas é o nosso último campo, segundo a taxonomia, ele está no campo do analisar, ou seja, o aluno terá um grau de dificuldade a mais. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o que é o descritor número 6, tudo bem? Entender esse descritor, quais são os objetos do conhecimento e o que ele vai contemplar dentro de uma prova. O D6 é o descritor que avalia a capacidade de lidar com estimativas de medida, convencionais ou não. Muito cuidado, professor. Nesse descritor, o aluno não receberá no item um sistema de medida pronto, com centímetros, milímetros ou metro. Ele pode, por exemplo, receber em um item um lápis e, a partir desse lápis, ele estimar um sistema de comprimento de um outro objeto. Ou, por exemplo, ele pode receber um azulejo e, a partir dessa medida, estimar uma grandeza envolvendo área. Lembrando que esse tipo de descritor, ele contempla tanto as medidas de metro, quanto as envolvendo quilo, quanto as envolvendo litro. Então, o aluno vai ter que estimar, sem medida numérica, um determinado sistema. Então, é uma habilidade que requer que o aluno tenha muita atenção em relação ao suporte, à imagem que ele recebe no item, tudo bem? Então, de posse dessas informações envolvendo o D6, vamos agora ver como é que vai ser um item envolvendo essa habilidade, de olho na tela. O item diz o seguinte: qual dos recipientes tem capacidade para aproximadamente 180 mililitros? Professor, cuidado, veja que aqui tem a palavra aproximadamente. E isso tem um peso enorme na hora de resolver um item. Porque, veja, se eu for analisar os recipientes, o garrafão tem capacidade para 180, a garrafa tem capacidade para 180 e a jarra também. Porém, olha o que o problema diz, cuidado com a pegadinha. Aproximadamente. Quando eu falo aproximadamente, tem um objeto apenas aqui, que é o copo. O copo tem capacidade para aproximadamente 180 mililitros. O garrafão tem uma capacidade maior do que 180, a jarra também maior e a garrafa maior. Então, o aluno pode ficar com dúvida na hora, mas você tem que fazer o alerta. É aproximadamente. Logo, como alternativa, nós temos a letra D. O copo é que tem capacidade para aproximadamente 180 mililitros. Então, querido professor, você percebeu pelo item que essa habilidade requer que o aluno realize estimativas. Bom, para ajudar nessa parte, nós estamos vendo aqui os nossos recipientes. Nós estamos tendo aqui o garrafão, que tem capacidade para 20 mil ml, a garrafa, que tem capacidade para 250 ml, a jarra, que tem capacidade para 2 litros ou 2.000 mililitros, e, por último, o nosso copo, que foi o gabarito do item, que tem capacidade para aproximadamente 180 mililitros. Tudo bem? Então, o grande lance desse descritor é fazer com que o aluno realize pequenas estimativas em sala de aula, para que ele comece a se apropriar dessa habilidade. Tudo bem? Então, vamos agora falar um pouquinho sobre o nosso D7. E agora, querido professor, vamos trabalhar o nosso D7. O D7, o que ele quer avaliar? A capacidade de solucionar problemas, é o que nós falamos na taxonomia do campo do analisar, por meio do reconhecimento de unidades padronizadas. Agora nós vamos ter que usar as unidades padronizadas. Quais são? O metro, o centímetro, o grama, o quilograma e etc. Lembrando, professor, que aqui vai envolver também o quê? Conversões de unidade. E aqui o aluno vai receber a unidade de medida, por exemplo, 2 quilômetros, 3 litros, 4 gramas, tudo bem? Aqui comigo. Professor, agora no D7, o aluno vai receber a medida em forma numérica, com a unidade ao lado. E quando você traz o campo do resolver problemas,
Esse resolver problemas vai exigir que o aluno também realize pequenas conversões entre as medidas mais usuais, envolvendo capacidade, comprimento e a questão também do peso, né, que envolve grama, quilograma, tudo bem? Então vamos dar uma olhada como é que pode vir um item nesse formato, de olho na tela. Muito bem, e para nos ajudar com as conversões envolvendo as medidas de comprimento, eu quero chamar a Maria. Então você já está vendo aí que a Maria vai se deslocar da sua escola até a sua casa. E esse deslocamento vai ter uma medida específica em quilômetros, tudo bem? Bom, se a Maria já chegou onde queria, vamos ver o que aconteceu, de olho na tela. Bom, e o problema que nós vimos aí foi o seguinte, a distância da escola de Maria até a sua casa é 5,7 quilômetros. A quantos metros correspondem essa distância? Então vamos pegar aqui nossa tabela. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Então, a distância está em quilômetros, 5,7. E nós queremos que a distância chegue até onde? Em metros. Bom, uma maneira bem simples de entender é que toda vez que você se desloca à direita, você tem que multiplicar. E cada casa vale um zerinho, ou seja, vale 10. Então, nós temos 1, 2, 3 casas. As 3 casas, então, são 3 zeros. Então, eu tenho 5,7 vezes 1.000. Então, regrinha para fazer contas com vírgula. Você não precisa armar, basta andar para a direita com a vírgula. Cada zero é uma casa. Então, veja, 5,7. Se a vírgula está aqui e vai se deslocar para o lado do 7, já se foi uma casa. Ficou 57. Sobrou quantos zeros? 2. Então, basta você acrescentar. Então, 5.700 o quê? Metros. Qual é a resposta? É a letra C. Tudo bem? Aqui comigo. Então, professor, você viu que no campo do resolver problemas, o aluno vai ter que fazer conversões de quilômetro para metro, ou de metro para quilômetro, ou também de metro para centímetro, milímetro. Então, o que é importante? Trabalhar a tabela de unidades de medida, vendo quais são as conversões mais usuais. Tudo bem? Então, certo, vamos prosseguir com a nossa aula. Muito bem, querido professor, chegamos à nossa sequência de número 16. E o que essa sequência traz como objeto do conhecimento? Essa sequência traz os descritores relacionados às unidades de medida de tempo, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiramente, de olho na tela. Podemos ver aí que a sequência 16 comporta o nosso D8, que é estabelecer relações entre unidades de medida de tempo, e o D9, que é estabelecer relações entre horário de início, término ou intervalo da duração de um evento ou acontecimento. Aqui comigo. Muito bem, o que está previsto dentro do nosso descritor D8? O D8 ele propõe estabelecer relações entre minutos, horas e segundos. Nesse caso, esse descritor, na hora que vier um item, ele vai apenas pedir para que o aluno faça pequenas conversões. Por exemplo, entender que 60 minutos é igual a 1 hora e que 1 minuto tem 60 segundos. E aí ele vai usar os múltiplos envolvendo essas unidades de tempo, tudo bem? Então ele pode pedir 2 horas, 3 minutos e o aluno vai ter que realizar essas conversões. Detalhe, esse descritor comporta o uso de relógios analógicos e digitais. Qual é o que o SEB mais gosta? É claro que o SEB gosta do relógio analógico, aquele que tem os ponteiros para verificar se o aluno consegue fazer essa identificação de horas e intervalos usando esse relógio analógico, tudo bem? Muito bem, e agora vamos trabalhar um pouquinho com a questão do tempo. E para isso, novamente, eu vou chamar a Maria. E o que aconteceu com a Maria? Bom, a Maria verificou no seu emprego que ela possuía 120 horas extras. E aí a Maria quer saber o seguinte, quantos dias correspondem esse total de horas? Vamos ajudar a Maria? Vamos, então de olho na tela. Muito bem, acabamos de falar que a Maria verificou que no seu emprego ela tem 120 horas extras. E eu quero saber quantos dias correspondem a esse total de horas. Bom, princípio básico. Nós sabemos que um dia tem quantas horas? 24 horas. Tudo bem? Então existem várias maneiras de responder esse problema. Você pode usar, por exemplo, a multiplicação. Bom, se for 2 dias, vamos multiplicar por 2. 4 vezes 2, 8, 2 vezes 2, 4. 48 horas. Está fora a letra A.
Vamos verificar agora por 3. 3 vezes 4, 12, sobe 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 72 horas. Também não é 3 dias. Vamos verificar por 4. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Não é. Bom, só pode ser a letra D, mas vamos verificar com calma. Então vamos. 5 vezes 4, 20, sobem 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. 120. Muito bem. Então a Maria tem 5 dias de horas extras. Aqui comigo. Então verificamos aí que podemos usar, por exemplo, a multiplicação para conseguir fazer a conversão. O professor poderia usar outra operação? Sim, você poderia usar a adição e ir somando 24 mais 24 mais 24, até verificar o total de dias. Aí vai de acordo com a sua turma, tudo bem? O importante é que o aluno entenda as definições básicas, que um dia é igual a 24 horas, tudo bem? Então vamos agora falar um pouquinho sobre o descritor número 9, tudo bem? De olho na tela. O descritor número 9. E o que tem o descritor número 9? É a habilidade que tem a capacidade de verificar se o estudante consegue realizar estimativas de tempo em relação à duração de um evento, a partir do horário de início e de término. Aqui comigo. Professor, muito cuidado com essa habilidade, porque essa habilidade ela vai acima do estimar. Nessa habilidade, o aluno não apenas tem que realizar as conversões de unidades de tempo, mas ele tem que entender a duração de intervalo. Ele tem que começar a fazer relação entre horário de início, horário de término e verificar esse intervalo. Um detalhe, além de saber o intervalo, o item do SEB pode exigir que ele também, dentro desse intervalo, realize conversões. Então, é uma habilidade que está no nível bem acima, tudo bem? Vamos ver agora um item sobre essa habilidade, tá certo? Muito bem, para nossa habilidade envolvendo o D9, aqui nós temos um relógio, e esse relógio está servindo para quê? Bom, nós temos uma palestra que começou às 6 horas e 45. O tempo aí vai passar, e aí nós vamos verificar o seguinte, que essa palestra vai terminar às 7 horas e 15 minutos. A grande questão é, quanto tempo durou essa palestra? Qual foi esse intervalo de tempo? Bom, de olho na tela. Muito bem, então nós verificamos que a nossa palestra começou às 6 horas e 45 minutos, que está o início, e terminou às 7 horas e 15 minutos. Esse é o final da nossa palestra. No nosso relógio está marcado o horário de término da palestra, 7 horas e 15 minutos. E qual foi o horário de início? Bom, vamos fazer aqui. O horário de início foi às 6 horas e 45 minutos. Esse foi o horário de início. Bom, o que ele quer? Ele quer o intervalo de duração do evento. Onde é que está esse intervalo? Está aqui, ó, entre os 45 minutos até os 15 da outra hora. Tudo bem? Então, eu tenho que fazer a contagem aí, nesse caso, do intervalo. Então, o que nós temos? De 9 a 10 eu tenho 5 minutos, de 10 às 11 mais 5 minutos, aqui já temos 10. De 10 às 12 mais 5 minutos e de 12 a 1 mais 5 minutos, mais 10 minutos. Mesma coisa aqui, de 1 a 2 eu tenho 5 minutos e de 2 a 3 mais 5 minutos. Então, o que eu tenho? 10, 10, 10. Um total de quantos minutos? Eu tenho um total de 30 minutos. Tome cuidado que aqui foi possível fazer esse cálculo direto, porque eu tenho um intervalo que fica entre 6 e 7 horas e 15 minutos. Tudo bem? Então, o que acontece? Vamos lá também fazer manualmente. De 6 horas e 45 a 7 horas, se passaram 15 minutos. Ou seja, é um quarto do relógio, se passou esse pedacinho aqui. E aí, quando eu cheguei em 7 horas, o próximo intervalo foi de 7 horas a 7 horas e 15 minutos. Ou seja, se passou também mais 15 minutos. 15 mais 15, 30. Ou seja, se o aluno tiver dificuldade com o bendito relógio analógico, você também pode ensinar fazendo o intervalo escrito. Tudo bem? Aqui comigo. Querido professor, você verificou agora que essa questão do intervalo de tempo é algo um pouco mais complexo para o nosso estudante. Então, requer que ele saiba a questão do relógio analógico, conversão de horas e minutos. Mas se ele tiver dificuldade no relógio, você também pode ensinar usando a questão do intervalo passo a passo, indo de hora em hora.
é uma alternativa para aquele estudante que tem dificuldade com relógio analógico. Tudo bem? Então, nosso próximo passo é uma dica de livro muito legal. Vem comigo. Muito bem, querido professor, chegamos ao final de mais uma aula de matemática e aí eu quero deixar uma dica de livro para você. O nome do livro é De Hora em Hora, da autora Ruth Rocha. Esse livro é muito interessante porque ele trabalha essa questão de horas, minutos, dentro de todo um contexto da literatura infantil. Então vale a pena explorar o livro e trabalhar essas unidades de medida de uma maneira mais divertida. Tudo bem? Bom, e agora chegamos mais uma etapa do nosso programa Educa Mais Formação SAEB. As nossas orientações formativo-pedagógicas fazem parte das ações do nosso programa. Muito bem, então participe agora da nossa avaliação por meio do nosso QR Code que está na tela. Não esqueça, professor, o preenchimento da avaliação será a sua frequência. Você também pode acessar o link e não esqueça, a sua participação é muito importante. Muito obrigado pela participação de mais essa aula e nos vemos na próxima. Olá, meus caros professores, sou a professora Leida Cantalice. Sejam muito bem-vindos ao programa Educa Mais Manaus, que traz entre suas ações estas orientações formativo-pedagógicas. Vamos falar das sequências didáticas que irão compor o nosso 7º simulado, ok? Vamos lá? Então, nós temos aqui a capa das nossas sequências, nós temos nos descritores 7 e 8, eles fazem parte da sequência de número 15. E o descritor 9 da sequência de número 16. Então, nós temos aí, primeiramente, uma visão do objeto, visão geral. Né? Como vocês já sabem, toda a sequência didática ela está organizada em um determinado número de aulas, que cada uma está ligada a um objetivo que possui ligação com o objeto a ser estudado, ok? Então, o que nós vamos nos respaldar para nós trabalharmos estas duas sequências didáticas que elas se entrelaçam, né? E a pergunta é: o que está por trás do processo como um todo? O que traz essas duas sequências didáticas na sua forma comum? Então, vamos lá na tela observar? Aqui nós podemos ver, nós temos um texto, uma história em quadrinhos, que ela pode vir também neste modelo dentro da prova. E a pergunta é: qual foi o fato que deu origem ao enredo? Então, esta pergunta está se reportando aos nossos descritores e eles estão numa forma comum entre as duas sequências. Então, o que nós podemos afirmar sobre o que se trata estas habilidades? Os alunos, os estudantes, eles iriam ler e compreender o texto de gêneros diversos com autonomia. Também, as duas sequências didáticas, elas irão levar esses estudantes a identificar, nós temos aqui, identificar os elementos textuais de uma narrativa, entre eles textos literários e outros mais, tá? Então, na próxima, nós iremos identificar a função social dos textos. Então, as duas sequências didáticas, elas trazem estas habilidades. Então, agora vamos começar com a sequência de número 15, que vem trabalhar os descritores 7 e 8. Me acompanhe aqui na tela, vamos detalhar esses descritores. Então, o que nós podemos ver aqui? Descritor 7, ele vem trazer o quê, gente? Qual habilidade? Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem. Vocês vão ver aqui, elementos que constroem a narrativa. Então, como é que está composta uma narrativa? Quais seus elementos? E na continuidade, nós teremos o descritor 8, que vai estabelecer relação, causa e consequência. Prestem bem atenção nessas duas situações aqui, ó.
causa, consequência entre parte dos elementos do texto, tá? Vocês vão ver que esses dois descritores, eles vão ser melhor explicados no momento seguinte, ok? Então, na continuidade, como é que eu vou iniciar? Como está dividida a primeira parte dessa sequência, gente? Vocês irão buscar os conhecimentos prévios dos estudantes com relação a esses descritores. Será que eles sabem algo com relação a esse descritor? Então, momento de uma leitura interativa sobre o texto Sinceridade de Criança, que vai estar lá na sequência didática, e vai ser esse recurso onde terá exercícios com relação a esse texto. Será que os estudantes já sabem algo sobre os dois descritores ou não? Então, na continuidade, vamos partir para a investigação profunda sobre o objeto, no caso, né? Mas antes, gente, o que é que nós vamos fazer? É crucial que você, professor, explique para esses alunos o que você espera deles ao final desta sequência didática. Então, o que é que nós vamos saber? Esperamos que eles saibam o que você espera deles ao final dessa sequência didática, ok? Vamos iniciar a nossa primeira investigação do nosso objeto. Vamos lá, aqui na tela. Então, na sequência didática 15, estamos falando da sequência didática 15. A primeira situação, o que é que vai fazer, gente? Nós vamos relembrar do conceito de narrativa e os elementos desta narrativa. Então, o que é que nós vamos fazer? Rememorar, que já foi trabalhado em outra sequência, tá? O conceito de narrativa, os elementos dessa narrativa. Para isso, o que é que nós vamos fazer? Nós temos essa sigla chamada de pente, mas não é aquele pente que você usa para pentear cabelo. Então, o que é que nós vamos fazer? Analogia, pegar algo que os estudantes já conhecem, que vai fortalecer a aprendizagem desses elementos, tá? Então, atividades lúdicas com a brincadeira do telefone sem fio na narrativa. Então, existem duas atividades aqui, ó. E a primeira é o trabalho com o pente, que nós vamos trabalhar os elementos de uma narrativa, ok? E qual seria esse pente? Isso aqui vai facilitar. Cada letra dessa aqui representa um elemento de uma narrativa, gente. Olha como é divertido aqui, ó. Então, gente, toda vez que vocês ouvirem falar sobre elementos da narrativa, vocês lembrem do pente, que é os personagens, espaço, é de espaço. Aqui nós temos o enredo e também nós temos o tempo. E o N aqui significa o narrador. Então, é algo bem lúdico que pode deixar os estudantes conscientes na hora de fazerem a prova, ok? Uma vez que os estudantes já estejam identificando os elementos de uma narrativa lá com o nosso pente, chega o momento de adentrar nas especificidades desses elementos, gente. Nós vamos destacar o trabalho com o enredo, é uma parte muito importante de uma narrativa, os seus elementos. Então, nós vamos aqui. Você sabia que podemos comparar o enredo de uma narrativa com uma montanha-russa? Você já andou de montanha-russa? Então, imagine-se numa montanha-russa. Qual é o sentimento ao iniciar a aventura? O que você acha? E ao chegar naquela parte do sobe e desce, qual é a emoção? Creio que é o friozinho na barriga, certo? Então, gente, o friozinho na barriga, caro estudante, caro professor, é a hora do clímax da história, é a hora que já vai se caminhando para o desfecho, é o momento mais emocionante do enredo. Você conseguiu compreender qual é esse clímax? Isso é muito importante para as próximas falas que nós vamos ver, ok? Vamos lá? Como podemos perceber, o enredo é um elemento importantíssimo que deve ter bastante
ele deve ser bastante explorado e que está presente nos mais variados textos narrativos, como novelas, contos, fábulas e filmes, entre outros gêneros. E para dar continuidade, nós vamos dar outras dicas de como trabalhar esses referidos descritores, ok? Vamos lá? E agora chegamos na hora da modelagem, tá? Para fazer a modelagem, nós pensemos nas seguintes situações, tá? No seguinte questionamento, professor, professora, como você gostaria que seus alunos se portassem no momento das avaliações? Isso é para refletir. Como esse descritor ou descritores poderão ser cobrados lá no dia da avaliação? Como marcar a questão correta? Essas são questões norteadoras para que nós possamos fazer a modelagem, tá? Então, situação, problema. Qual o conflito gerador do enredo? É uma situação que poderá aparecer lá durante as avaliações, tá? Também nós podemos ter situações para completar. Como seria? O enredo desse texto se desenvolve a partir, que nós vamos ver mais diretamente no descritor 8. Para que os estudantes entendam o descritor trabalhado, faz-se necessário entender o espaço onde se passa a cena, tá? Então, qual seria a sugestão para trabalhar esse momento? Nós vamos rever novamente, professor, sinceridade de criança, o texto sinceridade de criança. Ok? Aquele texto que veio lá na primeira etapa, ele vai voltar nessa etapa para nós fazermos esta modelagem. Mas o que seria esta modelagem, caro professor? Esse é o momento que você vai servir de espelho para seus alunos, ok? Você faz e eles irão reproduzir. Como eu quero que vocês leiam o texto no momento? Como é que vocês devem se comportar durante as provas com essas mais variadas situações que nós citamos no momento, ok? Então, agora nós vamos ver, gente, aonde nós vamos adentrar com o descritor 8. O que é causa, o que é consequência. Então, causa e consequência são todas as relações entre elementos que se organizam de tal forma que um é resultado do outro. Então, para nós sermos mais específicos, vamos usar um problema bem contextualizado? Vamos lá ver uma situação problema? Então, vamos lá para o nosso exemplo, preste bem atenção. O menino ficou cansado porque correu demais durante a partida de futebol. Vamos agora entender na nossa tela como que ficaria a organização dessa frase. Então, vamos ver, descritor 8, não se esqueçam, tá? O que é causa e consequência? Como é que nós podemos reconhecer isso dentro da frase que nós trabalhamos? Houve uma relação entre as frases, onde uma causa acarretou uma consequência ou efeito. Nesse contexto, a causa foi... Qual foi a causa, gente? O menino correu demais. Olha só, a partir dessa ação do menino, tornou-se... O que aconteceu? Por que ele caiu? Devido ele ter corrido demais, ok? Então, essa é uma das atividades, tá bom? Na continuação, nós temos também o hora de brincar, que complete a frase, uma forma lúdica de nós aprofundarmos a questão sobre a causa e a consequência dentro do enredo, ok?
E para dar continuidade, o que é que nós temos mais de atividade ainda como parte da sequência didática 15? Descobrindo a causa, consequências em uma narrativa. Então, isso é a continuidade. Lá vocês continuaram, vocês viram o exemplo. Agora, os estudantes vão vivenciar essa ação, eles vão buscar no enredo a causa e a consequência a partir de narrativas. É outra atividade, ok? Como nós podemos ver aqui, ó, nós vamos trabalhar com a fábula Raposa e as Uvas, tá? Que está ligada com o descritor 7. Na sequência, nós teremos também outras atividades que servirão para o aprofundamento do descritor, ok? Então, nós vamos ter aqui o aprofundar, processo que contribui para a identificação do conflito gerador. Nós teremos aqui um recurso, né? Uma atividade também que será feito em grupo, poderá ser feito em individual, né? Onde nós iremos usar o roteiro do quadro adaptado pela própria autora da sequência didática, né? Com base na obra de Hermínio Sargentin. Então, o que os estudantes irão fazer? Vivenciar um momento lúdico de criação de histórias, tá? E também, gente, em seguida terão outros exercícios de verificação. E esse aqui será o quadro, onde eles terão como base o início, tá? O meio, desenvolvimento do conflito gerador, do enredo surge a partir de, olha a perguntinha aqui. Isso é muito valioso, ok? E aqui nós vemos o desfecho. Vocês estão lembrados da montanha russa? Olha onde vai entrar o clímax da história, ok? Então nós faremos uso do quadro de ideias para a criação de história, como, tá? Nós aprofundarmos esses descritor, o 7 e o 8, ok? Então, agora, dando sequência às nossas sequências, nós temos aí o descritor 9 na sequência didática 16, tá? Então, o que seria esse descritor 9? É identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Então, segue comigo ali na tela, vamos lá. Então, o que nós iremos fazer nessa primeira parte dessa sequência, né? É um diagnóstico que vem medir a capacidade da turma, né, dos estudantes, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Para isso, você poderá fazer o uso deste texto aqui, ok? Então, proponha uma leitura bem compartilhada, com foco nos conhecimentos prévios dos estudantes, estratégias de leitura, para que eles possam responder a estes questionamentos aqui. Ó, o texto que você leu o que você vai fazer aqui, gente? Ele vai ter que identificar se o texto é um anúncio, se ele é uma apresentação de livro, se ele é uma carta pessoal, um manual de instruções. Então, essa é a parte do diagnóstico da sequência didática 16, ok? E dando seguimento, o que nós podemos fazer, tá? Com relação a isso. Aqui nós vamos ver algumas funções sociocomunicativas que os textos podem exercer, tá? Por exemplo, uma dica é, um estudante traz um anúncio publicitário de um comércio de bairro. Aí, caro professor, você vai perguntar como esse texto chegou até ele. Por que aquele texto foi feito? E, mediante a resposta, afirme que podemos dizer que aquele anúncio tem a finalidade de convencer o leitor a fazer compras naquele comércio, ok? Então, nós vamos trabalhar aqui com texto publicitário. Você vai pedir que os estudantes tragam um texto publicitário para a sala de aula e em torno desse texto você vai gerar uma roda de conversa, vários questionamentos para que eles possam identificar a finalidade
do gênero que está sendo trabalhado, ok? Então, vale muito prestar atenção, gente, ainda com relação à sequência didática 16. Para que um texto exista, é preciso de alguém que o escreva e de alguém que o leia e interprete. Isso é muito importante. Todo autor, aquela pessoa que escreve, ela tem sim uma intenção, tá? Então, quem escreve? O autor, ele sempre vai ter um objetivo, tá? Quem lê e interpreta? O leitor. Então, quem é que lê e interpreta? Quem lê e interpreta? Claro, logicamente, é o leitor. Então, isso trata-se de uma situação de comunicação, tá? Eu escrevo para alguém, eu tenho um objetivo. E aqui nós temos essa tabela com as finalidades que consta lá na sequência didática. E nós temos aqui, ó, finalidades ou funções comunicativas. Então, todo texto, ele tem uma função comunicativa, ele tem um fim. E aqui nós estamos vendo os gêneros textuais. Então, essa tabela, ela serve também para você aperfeiçoar durante a proposta com a sequência, ok? A proposta também traz bastante ludicidade com uma oficina Gêneros Divertidos, tá? É uma oficina, é uma forma lúdica que você pode trabalhar as finalidades dos textos, ok? Que tem como objetivo identificar e produzir os textos solicitados, observando sua finalidade comunicativa. Então, aí nós temos também o Hora de Interagir, a atividade de desenvolver a leitura de textos variados, com muita interação e questionamento, como nós podemos ver aqui, tá? O que é uma fábula? Qual a finalidade de uma fábula? Então, nós vamos envolver estes questionamentos em torno da fábula A Rã e o Sapo. Lembrando que a leitura, para que os alunos entendam de fato, façam inferências, você tem que propor um momento muito interativo de leitura, ok? Para que eles possam adentrar no texto, para que eles possam fazer parte também dessa viagem, tá? E agora, o que que nós vamos fazer? Com sugestão na sequência didática, ela traz jogos numa plataforma chamada Wordwall, tá? Lá nós vamos ter, se você quiser acessar por aqui também, tá? Esse acesso ele vai dar a um jogo lá na plataforma Wordwall, que você também vai trabalhar sobre contexto A Festa no Céu, ok? Então você vai trabalhar com situações onde vai ter que identificar os elementos textuais que constam no texto, ok? E outra sugestão, nós temos o livro Bem Me Quer, disponível no site da Editora Brasil, tá? Que você pode também acessar com o QR Code. Então, essas são as nossas sugestões, além das atividades que foram aqui apresentadas. E agora chegamos mais a um final das nossas apresentações, né, das duas sequências. E aqui vale reiterar que essas sequências didáticas, elas focam principalmente na compreensão textual de forma autônoma dos nossos estudantes e na função social dos mais variados gêneros. Não esqueça disso, caro professor. Então, finalizamos mais um encontro de orientações formativas pedagógicas, uma das ações do programa Educa Mais Manaus. Participe da nossa avaliação direcionando o seu celular para o QR Code que está na sua tela. Não esqueça que o preenchimento será a sua frequência. Sua participação é importante. Obrigada a todos e até a próxima!